Paz do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 8, versículo de número 16, diz assim: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre os pórticos e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Glória a Deus. Meus amados, nós vemos que Deus se revelou ao profeta Ezequiel. Ezequiel era um dos cativos de Judá que estava na Babilônia. E ele entra para a Babilônia com a idade de 20 anos. E quando completa 30 anos de idade que ele está cativo, Deus se manifesta a Ezequiel, trazendo sobre ele visões e arrebatamentos da parte do Senhor. Nós vemos que, mesmo com Ezequiel estando cativo na Babilônia, lá em Jerusalém, o templo ainda estava erguido. Lá em Jerusalém, havia ainda sacerdotes ministrando na casa do Senhor. E Deus, então, resolve mostrar para Ezequiel aquilo que estava acontecendo no interior da casa de Deus. Deus então resolve se manifestar para Ezequiel, mostrando para ele a realidade que se dava dentro do santuário. A Bíblia Sagrada diz que Deus então eleva Ezequiel em um nível espiritual, ao ponto de a Bíblia dizer que ele foi tomado dos céus, da terra aos céus, e parou em Jerusalém pela mão poderosa do Senhor. Então, para não nos estendermos muito, fuja das abominações. Este é o tema da mensagem. Fuja das abominações. A Bíblia diz então que Deus dá uma experiência profunda, poderosa para Ezequiel. Deus mostra para ele o que estava acontecendo dentro do santuário, dentro do templo em Jerusalém. Ezequiel está na Babilônia, Ezequiel está cativo, Ezequiel está longe da terra de Israel. Mas Deus revela para ele o que está acontecendo lá em Jerusalém, lá no templo de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Agora preste atenção, a Bíblia diz que quando Deus mostra para Ezequiel, Ezequiel vê já na entrada da porta uma imagem, um ídolo. E a Bíblia diz que esta imagem está na entrada da porta, está na entrada do templo. E a Bíblia diz que esta imagem provoca os ciúmes do Senhor. Veja o que está acontecendo. A Bíblia diz que já na entrada do santuário havia uma imagem de escultura. Havia uma imagem provocando os ciúmes do Senhor. Ezequiel, vendo isto, contemplando esta imagem, contemplando esta idolatria, contemplando isto que estava irritando a Deus, Deus diz a Ezequiel: coisas maiores ainda eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Deus mostra para Ezequiel um pequeno buraco na parede. Ezequiel está olhando aquele buraco na parede e Deus então diz: Ezequiel, comece a cavar. E Ezequiel então, ele começa a cavar, ao ponto dele poder enxergar para dentro do santuário. Quando ele enxerga lá dentro do santuário, a Bíblia diz que ele vê uma porta. E quando ele vê esta porta, Ezequiel então começa a contemplar dentro daquele local. A Bíblia Sagrada diz que Ezequiel, ele olha para as paredes daquela câmara, e o que ele enxerga? Ele enxerga umas pinturas de répteis, pinturas de animais, pintura de quadrúpedes e toda sorte de aves imunda. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele enxerga isso, ele vê 70 anciões da casa de Israel. E todos esses 70 anciões, eles estão com incensário, queimando incenso para essas pinturas, queimando incenso para esses ídolos que eles criaram dentro do santuário de Deus. Eles estão dentro do santuário.
dentro de câmeras escondidas do templo, estão lá sacrificando, estão lá adorando imagens feitas pelas mãos dos homens. E a Bíblia diz que são 70 anciões junto com Janazias. Diante dessas pinturas, eles estão queimando incenso. Aleluia, coisas detestáveis para o Senhor, coisas que não agradavam a Deus. E Ezequiel está dentro da visão de Deus. Ezequiel está dentro do mundo espiritual. Ezequiel está dentro de uma dimensão profunda. Quem sabe, muitos passavam por fora do santuário, olhavam o templo de Jerusalém e diziam: que coisa linda, que coisa bela, que lugar fantástico, que lugar glorioso de adorar. E aí, olhando pela forma de olhar humano, não sabiam eles o que acontecia no interior do santuário, no interior do templo. Mas Deus revela o que está em oculto. Deus revela o que está acontecendo dentro do santuário de Deus. A Bíblia diz que estes homens estão queimando incenso para a abominação. Estão cultuando ídolos, estão sacrificando a ídolos, estão se prostrando a ídolos, abandonando o Deus de Israel, abandonando o Deus que os tirou da terra do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus ainda continua falando no livro de Ezequiel que eles estão fazendo isso nas trevas, porque é impossível alguém que estar na luz, alguém que recebeu a luz de Deus, foi iluminado, fazer estas coisas na luz, pois Deus as reprova. Então eles estavam nas trevas, praticando todos esses atos de idolatria. A Bíblia diz que os anciões da casa de Israel estão em trevas, queimando incenso para os ídolos. Deus ainda diz para Ezequiel, coisa ainda pior eu vou te mostrar. A Bíblia diz que quando Ezequiel ele vai contemplando as visões de Deus, ele vê as mulheres sentadas da entrada do templo do Senhor. E a Bíblia diz que essas mulheres estão chorando por Tamuz. Agora veja, elas estão chorando por Tamuz, um ídolo. Estão chorando por Tamuz, uma idolatria, alguém que não era Deus, alguém que não era Cristo, alguém que não era o Messias. Mas a Bíblia diz que essas mulheres estão na entrada do templo, chorando por Tamuz. Aleluia. Veja quantas abominações acontecendo no templo, quantas idolatrias acontecendo no templo. Quanta coisa errada acontecendo no templo, quanta coisa imunda acontecendo no templo, quanta abominação acontecendo no templo. E muitos sacerdotes estavam praticando essas coisas, e muitos levitas estavam praticando essas coisas. Homens que eram para estar servindo ao Senhor, homens que eram para estar santificados a Deus, mulheres que eram para chorar aos pés de Deus e glorificar a Deus, estavam chorando por Tamuz. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada continua e Deus diz a Ezequiel: ainda vou te mostrar coisas piores do que essa. A Bíblia diz que Ezequiel vê 25 homens de costas para o templo, com o rosto virado para o sol. Agora escute. Eles tinham abandonado a Deus. Eles estavam completamente em trevas. Mas para a nação judaica, para a população, para as pessoas, eles estavam na presença de Deus. Eles estavam bem. Eles estavam sacrificando, eles estavam servindo ao altar. Mas Deus mostrou para Ezequiel que tudo o que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com Deus, o Todo-Poderoso. Estavam virados para uma outra direção, adorando o sol, adorando os astros, adorando animais, adorando répteis, adorando aves, queimando incenso. Veja, quanta abominação. Aleluia, glória a Deus. E é desta maneira que estamos vivendo nesses últimos tempos. Quantas coisas é feita dentro desses templos,
Quantas coisas é feitas neste lugar chamado igreja, que não é igreja. Quanta abominação, quanta coisa infiltrada, quanta idolatria, quanta abominação, quanta impureza está sendo feita em nome de Deus. Está sendo feita como se fosse coisa que agradasse a Deus. Estão destruindo o povo, estão consumindo com o povo, estão sugando o dinheiro do povo, estão matando as pessoas, aleluia, com filosofias vãs, com coisas que não vêm de Deus, com coisas que não são a revelação de Deus, com coisas que não tem na palavra de Deus, e usam o nome de Deus ainda, aleluia, e muitas pessoas achando que isto agrada a Deus. Deus está praticamente ao ponto de começar, meus amados, a tratar de uma forma mais rígida, de uma forma mais severa, de uma forma mais dura. Aliás, Deus já começou a tratar, Deus já começou a agir. Por quê? Porque estes homens dizem que servem a Deus. É tanta idolatria, é placa, é nome de A, de B, de C. Pessoas não estão mais adorando a Deus, estão adorando a criatura, estão servindo a criatura, estão se curvando para a criatura, não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de Cristo. Eles preferem honrar o homem do que honrar a Deus. Eles preferem temer a punição de um homem do que temer o castigo de Deus. Eles preferem sacrificar para os homens, para agradar os homens, para agradar liderança, do que desagradar os homens e agradar a Deus. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que quando tentaram proibir os apóstolos de pregar o evangelho no nome de Cristo, o apóstolo Pedro disse: olha, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não se venda, não se curva para o sistema, não se curva, não importa se a pessoa, o ministério, a igreja, ou o homem, ele possa ser usado de uma forma extraordinária, não importa, e deturpou o evangelho, salta fora, não é a palavra de Deus, não siga, não tem reverência às coisas santas e sagradas de Deus, não vá atrás. Deus, ele quer uma adoração verdadeira, Deus, ele quer um padrão verdadeiro, Deus, ele quer sinceridade, Deus, ele quer amor, Deus, ele quer unidade, Deus, ele quer sinceridade. E essas coisas, hoje em dia é muito difícil de se encontrar, estão se degladiando, estão deturpando o evangelho, estão cobrando para pregar. Homens que se intitulam homens de Deus, se venderam para o pecado, se venderam para o comércio. O evangelho não é comércio, o evangelho é pregado de uma forma genuína, verdadeira e de coração para coração na presença de Deus. Aleluia. Não se venda. Fuja dessas abominações cometidas nos templos. Você é o templo do Espírito. Eu sou o templo do Espírito. Glorificamos a Deus no nosso corpo, com os nossos membros. Entregamos a Deus e glorificamos a Deus. Aleluia. Não siga estas coisas. Deus mostrou para Ezequiel o que estava acontecendo. E muitas vezes Deus tem te falado, tem te mostrado, tem te revelado. E mesmo assim você tem se feito de esquecido. Não quis obedecer a orientação de Deus com medo que as pessoas vão pensar, vão dizer. Com medo das pedras, com medo das críticas. Com medo de ser excluído ou deixado de lado. Não tenha medo, faça como Ezequiel fez. Deus revelou, está revelado. Deus falou, está falado. Siga a orientação de Deus e não siga quando a multidão está se afastando do Senhor. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele quer uma adoração que seja somente para Ele. Somente para Deus. Aleluia. Deus revelou para Ezequiel as abominações do templo de Jerusalém. E Deus tem nos revelado as abominações que estão sendo feitas em nome de Deus. Fique com essas palavras e com esta orientação do Senhor. Fuja das abominações. Não te importa o que vão pensar ou falar de ti. Fuja das abominações. Não te contamine, te conserva
íntegro, puro, na presença do Senhor. Ame, mas não seja conivente com o pecado. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo.